tudo bem com você? Bem-vindo de volta, a paz de Cristo seja contigo. Agora nós vamos dar início à abordagem dos nomes, nomes de Deus, começando com os nomes em geral. E nós trouxemos aqui esse versículo, Provérbios 18:10. Torre forte é o nome do Senhor, a ela correrá o justo e estará em alto refúgio. Olha que interessante. Os nomes do Senhor são a autorrevelação de Deus. E nessa abordagem nós vamos analisar a identidade profunda, ou seja, verificar que um nome na Bíblia não seria apenas um rótulo vazio, mas uma expressão da essência ontológica. A iniciativa divina, ou seja, o ser humano não tem autoridade para nomear Deus. É ele mesmo que dá o nome dele. Você pode ver isso. Nós vamos verificar isso nas Escrituras. E o clímax cristológico, ok? É, é, Essa abordagem é muito interessante porque a gente tem uma, digamos, uma cultura em relação a dar nome a alguém diferente do que a gente se depara com as escrituras. Hoje em dia, especialmente, você vai verificar que há uma tendência a certos nomes. Se você pesquisar no Google, quais os nomes mais colocados nas crianças no ano de 2025? Quais os nomes mais colocados nas crianças no ano 2000? Você vai ver que há uma repetição, né, vamos dizer, de Enzos. Agora acho que nem mais é Enzos. Enfim, você vai ver a repetição de Marias, tradicionais, mas isso já vem mudando. Ou seja, há uma certa moda em colocar nomes nas crianças, nominar alguém seguindo um padrão, às vezes até de beleza e esteticismo da palavrinha em si. Às vezes você vai pegar um nome, vai colocar o nome daquela criança vou dar um exemplo aqui, eh, enfim, um nome bem peculiar, Abacuque, né, é um nome bíblico, bem é um nome mesmo, Jó. A pessoa fala: mas que isso, é um nome estranho. Ah, não, bonitinho aí vem Gabriel, Miguel, porque é nome de anjo. Então, tem muito essas questões, mas quando a gente vai olhar para as escrituras, nós vemos, uma diferença em relação a isso. No mundo de hoje, o que é um nome? É um som que a gente usa para chamar alguém, não é isso? E acaba não significando nada, na maioria das vezes. Na maioria das vezes. E você pode até ver uma pessoa, por exemplo, Lionel. A pessoa se chama Lionel. Lionel é leão, vem de leão, né? Lion, leão. E às vezes é a pessoa mais calma do mundo e a situação que o nome foi colocado nela não tem nada a ver com qualquer circunstância, com qualquer contexto. A pessoa achou bonitinho e colocou, ou seja, é um nome vazio. É vazio, você coloca o nome que quer, ok, né? Você vai ter vários contextos. Mas lá no passado, nas escrituras sagradas, no Oriente Antigo, na época da Bíblia, não era assim. O nome de alguém era como um raio-x. Era a expressão exata do caráter, da natureza e da alma daquela pessoa ou de uma situação circunstancial. O que interligava a pessoa ao nome. Você vai ver Moisés, Ramsés ali, né? Moisés, Moses, em inglês, que é tirado das águas. Por quê? É um bebê que foi encontrado dentro de um cesto, junto aos juncos lá, preso aos juncos, no rio, provavelmente o rio Nilo, né? O grande rio do Egito. E
a filha de Faraó pegou ele e ele foi nomeado Moisés, tirado das águas, ou seja, um contexto. E ficou sendo o nome dele, um nome, inclusive, que ficou muito popular. Hoje as pessoas colocam o nome do filho de Moisés, às vezes, por uma situação que envolve ou achar bonito ou ter uma certa admiração pelo personagem. Aí sim, pode até ser um certo contexto, né? Não totalmente vazio, apenas de achar bonitinho o ressoar do nome. Você vai ter, por exemplo, Isaac. Isaac, o nome dele é originado do riso da mãe, que meio que, digamos assim, ironizou, né? Ironizou a promessa. Ela já era de idade, o marido de idade também, e Deus promete dar um filho para eles. E ela sorri. Então, aquilo ali, a palavra sorriso, que é Isaac, sorriso, dá o nome ao filho. E a gente vai perceber que essa questão é tão importante do ponto de vista bíblico, que até mesmo aquele que recebia um nome por causa da circunstância, como Jacó, Jacó significa usurpador. Aquele que pega ao calcanhar, porque ele nasce agarrado ao calcanhar do irmão, eram gêmeos, né? Jacó e Esaú. Quando Esaú sai, nasce, vê o irmão agarrado, ele é chamado de Jacó. Posteriormente, e você vai ver que há uma ação de Jacó para ganhar a primogenitura de Esaú e meio que ele engana, abre aspas, engana. Então até, digamos, justifica o nome que lhe foi dado, cujo ato no nascimento já era uma profecia do que ia acontecer mais à frente, que ele se coloca no lugar desse irmão para receber a bênção do pai, porque naquela época havia o costume da bênção para o primogênito. E eles eram gêmeos, né? Aí, olha só que interessante. Na verdade, de certa forma, ele não enganou, porque ele comprou, houve um contrato ali, ele comprou a primogenitura, e segundo, eles nasceram juntos. Aí, a primogenitura ali de apenas... E outra coisa, não chegou nem a sair inteiro para sair o outro. Quando saiu, Esaú já saiu agarrado ali e recebeu esse nome. Mas veja bem, depois, esse mesmo Jacó luta com Deus pela bênção, e Deus o abençoa, e por isso diz para ele, olha para ele e diz, não chamarás mais seu nome Jacó, mas chamarás Israel, porque como príncipe lutastes com Deus e com os homens e prevaleceste. Então Israel significa aquele que luta com Deus. El, né, Deus. Veja que o nome de Jacó mudou por conta da essência agora que Jacó vai carregar, do abençoado, daquele que luta pela bênção. Então, você vai perceber que o nome é algo muito importante. O nome é algo que deve ser zelado, e até no direito você tem a questão da proteção ao nome, como integrante da identidade. Você, muita gente às vezes tem um nome divulgado de maneira incorreta ou então inadequada, e busca reparação pela violação à sua imagem, porque o nome carrega a imagem da pessoa. Você também tem, por exemplo, uma proteção ao nome de crianças e adolescentes. Você vai verificar num processo que tem que colocar só a sigla. Você, Jodilian Pereira, menor de idade, tem que colocar só JLP. Ou seja, é uma demonstração que o nome integra a essência da pessoa, carrega ali a imagem. Então, só por isso você vai perceber que o ser humano, nós não temos o direito nem a capacidade de nomear Deus. Porque a criatura não pode batizar o Criador. Quem dá o nome é quem tem autoridade sobre a coisa. Adão deu nome aos animais, não foi? Porque governava sobre eles e Deus mandou ele dar o nome. Mas diante de Deus a gente não tem o que falar.
não tem o que nominar. Nesse aspecto, alguns falam assim, ele é inominável, não tem como dar nome a Deus, só ele mesmo. Aí você vai perguntar, então de onde vai vir, né, os nomes de Deus na Bíblia? Eles não são invenções poéticas, daqueles homens barbudos no deserto. Eles temiam a Deus e jamais ousariam a fazer isso. Aí entra o que a gente entende e defende como autorrevelação, que é o próprio Deus abrindo a cortina do céu, olhando para baixo e dizendo: eu sou isto. O meu nome é isso. Então, o seu nome é tão incrivelmente glorioso que ele vai mandar até colocar no templo, por exemplo, e proibir que fosse pronunciado em vão, pronunciar o nome de Deus numa brincadeira. Nessa toada, a gente vai ver que eles pegam até o nome Yahvé e tiram as vogais e deixam só as consoantes para que ninguém pronunciasse. E também Deus vai garantir, lá em Provérbios vai dizer, como nós vimos, que quem corre para esse nome encontra uma verdadeira torre forte. Ou seja, o nome de Deus é uma exteriorização da essência dele. Razão pela qual nós não temos capacidade suficiente para nomear. Dependemos que ele mesmo se nomeie e fale conosco sobre isso. Você lembra que a nossa teologia se baseia nisto? Nós viemos falando até aqui nessa mesma linha, ou seja, nós só o conhecemos porque ele tomou a iniciativa de falar primeiro. Em relação ao nome, não é diferente. O homem não vai construir um foguetão intelectual para chegar nele e poder, peraí, deixa eu ver como é que Deus é, e vou dar o nome dele, ele é bonitinho, vou dar um nome assim, assado. Não. O clímax dessa autorrevelação novamente vai apontar para o Novo Testamento, que é quando o Logos, a palavra, vestiu pele e osso, né? O verbo se fez carne e veio substancialmente. Nós tocamos esse nome, o nome pelo qual se chama é a palavra de Deus. Todo o peso gigantesco de todos os nomes do Antigo Testamento vão repousar sobre os ombros de um único nome, Jesus Cristo. E este vai receber um nome sobre todo nome, como está em Apocalipse, nós vamos ver no final do Novo Testamento, mesmo após Deus falar de todos os nomes dele, ele vai chamar e apontar para um nome que só ele sabe. E é este nome que os milagres são destravados, os demônios batem em retirada, os nossos pecados mais sujos são perdoados e nós recebemos o carimbo final, né, de filhos adotivos. Afinal, né, não há salvação em absolutamente nenhum outro nome, ok? Nenhum outro nome é dado senão pelo qual devamos ser salvos. O nome de Cristo. E você vai perceber que até o apóstolo João, depois de receber a revelação do Apocalipse, ele já nem se preocupa tanto em nominar. Ele percebe que há uma grandeza tal nisso, que nas suas cartas, nas epístolas, vai falar os quais foram enviados pelo nome. Só fala isso, pelo nome com N maiúsculo. Ok? Então, para sintetizar essa aula inaugural sobre os nomes, a presunção de alcançarmos a comunhão com o invisível através do mero esforço intelectual é estranho. Nós não fazemos isso nem faremos. Nós só conhecemos Deus porque ele escolheu nomear-se a si mesmo. Ok? Deus te abençoe e até a próxima aula.